Pessoal, eu estava enganado quando disse que fofoca não era importante para concurso público. Ligeiramente, redondamente enganado. Olha só o que a VUNESP fez neste final de semana. Neste final de semana, a VUNESP lançou uma questão sobre o caso da Larissa Manoela. Sim, a VUNESP, a mesma que vai fazer o concurso para oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você ainda não viu esse caso da Larissa Manoela, corre e fique atualizado. Né? O professor indica, além dos sites de informativo dos tribunais, para você seguir também agora as redes sociais do Choquei. O caso da Larissa Manoela, aquela moça que fez o papel Maria Joaquina na novela Carrossel, é o seguinte. No Fantástico, ela deu uma entrevista afirmando que a relação com os pais dela era conturbada em razão da administração do patrimônio dela. Ela é atriz, modelo, artista, desde muito nova, acho que desde os 4 anos de idade, segundo a reportagem, e desde o tempo todinho, todos os recursos, todas as verbas que ela recebeu ficaram em administração dos pais. E agora que ela é maior de idade, ela quer assumir o controle financeiro e com isso ocorreu um desentendimento com os pais. Só que após essa entrevista dela para o jornal, para o programa Fantástico da Rede Globo, os pais de Larissa Manoela foram até a Rede Record de televisão e deram uma entrevista também, né? Como se fosse a contestação, exercer o direito deles de contraditório. E eles só não esperavam que teria uma tréplica, né? Uma manifestação sobre a contestação. Foi o que a Larissa Manoela fez, voltou ao programa Fantástico e continuou a narração da sua versão. Né? E, então a imagem da mãe dela, dos pais dela, que já estavam bastante desgastados, ficou pior ainda com prints de conversas dela que mostra, né? A reportagem tende a narrar como se ela fosse uma mãe que não ligasse para a filha. Ela não tem um afeto pela filha, e sim pelo patrimônio que a filha tinha. Certo. Essa era a fofoca. Agora vamos à questão que a VUNESP cobrou neste final de semana, envolvendo o caso Larissa Manoela. E essa questão foi retirada, foi colocada no concurso do Tribunal de Justiça do Alagoas, do cartório do Tribunal de Justiça do Alagoas. A questão é o seguinte, vou colocar a questão aqui para vocês. A questão é o seguinte, com relação ao usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores, assinale a alternativa correta. Ela apresenta as assertivas, certo? Ou seja, o cerne da questão é sobre usufruto. E o que é usufruto? Usufruto, como está lá no Código Civil, é um direito real ao lado da propriedade, da servidão, entre outros. Usufruto é para que uma determinada pessoa use, né, exerça um dos poderes da propriedade, não todos, apenas alguns dos poderes da propriedade, que é o uso e o gozo da propriedade. Então, o usufrutuário, ele irá usar a propriedade, ele irá gozar da propriedade, mas ele não pode dispor da propriedade. Quem pode dispor da propriedade seria apenas o proprietário. Só quem pode dispor da coisa é o proprietário. O usufrutuário ele apenas usa e goza da coisa. Certo? Esse é o Instituto do Usufruto. O usufruto ele pode ser legal ou convencional. No usufruto legal, a lei impõe. Olha, determinada situação é usufruto. Como é o caso dos direitos de usufruto do pai sobre os bens dos filhos menores. Já o usufruto convencional é aquele que é exercido pela vontade das partes. Aqui não é a lei, no usufruto convencional não é a lei. O que determina é a vontade das partes. Então, as partes elaboram um contrato, esse contrato serve como vontade delas, que elas expressaram, de um exercer usufruto sobre a propriedade do outro. Então, voltando aqui para a questão, usufruto, a questão versa sobre usufruto dos bens dos filhos menores, o usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores, e pede a alternativa correta. É importante destacar aqui que ele está querendo a alternativa correta. Ficar ligado que em prova de concurso eles costumam colocar, para enganar, o incorreta. Né? Mas aqui não, nesta ele está querendo a correta. E vamos para a alternativa A. Na alternativa A diz o seguinte,
os bens recebidos pelo filho menor em doação pura estão excluídos do usufruto pelos pais. E a resposta para essa afirmação é que ela está incorreta, porque, segundo o Código Civil, no artigo 1693, somente seria excluído, conforme o inciso 3, somente é excluído os bens deixados ou doados pelo filho, doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Vou colocar aqui o Código Civil para vocês. Então aqui, inciso 3. Os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais, estão excluídos do usufruto. Então, os pais não têm direito ao usufruto destes bens. Porém, na questão, voltando aqui à questão, ela fala que os bens foram recebidos em doação pura. O que acontece, senhores? A doação, ela pode ser pura ou pode ser modal. Na doação pura não existe nenhuma cláusula, nenhuma condição. Ela é doação pura, o nome já está dizendo. Já na doação modal, seria alguma das modalidades de doação que tem alguma cláusula. No caso da questão, fala, no caso do Código Civil, quando ele exclui do usufruto dos pais, da administração dos pais, somente ou a doação, os bens deixados em doação, sob a condição de não serem usufruídos. Ou seja, na questão, como não tem nenhuma condição, não tem nenhuma modalidade diferente da doação pura, é apenas doação pura e simples, então os pais continuam usufruindo os bens deste filho nesta modalidade de doação. Certo, senhores? Alternativa incorreta. Vamos agora para a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: havendo o registro de nascimento declarado pela mãe e o reconhecimento posterior da paternidade pelo pai, o qual não é casado com a mãe, o usufruto abarca os bens adquiridos antes e depois do reconhecimento da filiação. E aí, senhores, essa questão também está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque aqui fala que o reconhecimento foi posterior. Então, a paternidade foi reconhecida apenas posteriormente. A criança foi registrada apenas com o nome da mãe, tinha determinados bens, o pai posteriormente reconheceu a criança e a lei, nestes casos, determina que esses bens anteriores ao reconhecimento da criança, eles não serão usufruídos pelo pai que reconheceu agora, somente nesse momento. Daqui para frente, sim, mas os bens anteriores não podem ser objetos de usufruto. Certo? Então, o reconhecimento posterior não dá direito ao usufruto dos bens anteriores. Questão alternativa incorreta. Vamos para a alternativa C. O que diz a alternativa C? A alternativa C diz que o usufruto sobre os bens imóveis somente é constituído pelo registro no respectivo registro imobiliário. Aqui, senhores, a doutrina faz aquela divisão do usufruto legal e do usufruto convencional. Quando o usufruto é convencional, o usufruto de bens imóveis de forma convencional, contratual, ele será assim, ele deve ser registrado no registro de imóveis, ou usufruto convencional. Porém, o Flávio Tartucci fala no livro dele, no Manual de Direito Civil, volume único, que quando o usufruto é legal,
não há necessidade deste registro. É legal, a lei está determinando que assim seja, então não tem necessidade de um registro. Então, a questão aqui que diz que somente é constituído, esse somente aí já entregou o erro da questão, somente é constituído pelo registro, no respectivo registro imobiliário, a alternativa está incorreta. Então, a gente já eliminou a letra A, já eliminamos a letra B, já eliminamos a letra C, vamos ver a letra D, porque, sabe, né, concurso público às vezes não tem resposta correta, e a questão é anulada, atribuindo pontuação para todos os candidatos. Mas vamos lá aqui na letra D. Os bens adquiridos com os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de sua atividade profissional estão excluídos do usufruto. E aqui a resposta é correta. É exatamente isso que diz lá no inciso 2, 1693, inciso 2. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Então, tanto os valores e bens adquiridos do filho a partir dos 16 anos, eles estão excluídos do usufruto pelos pais. Então, a resposta correta seria a alternativa D. Então, é isso, senhores. Fiquem atentos às fofocas e boa prova.